Bom dia, hoje é dia de desafio, domingo de manhã. Seja muito bem-vindo. Para você que está chegando agora, está assistindo essa live gravada, ou para você que está chegando agora, bom dia. Vamos para mais um desafio, e hoje o nosso desafio do capítulo 23, o ar mágico que você respira, desse livro maravilhoso aqui, do nosso desafio da gratidão. Já vou mandar aqui convite para as primeiras 10 pessoas. Pronto. Bom dia, Kelly, seja bem-vinda. Em pleno domingo nós estamos aqui, mais um domingo de desafio, né? E hoje nós vamos entender um pouquinho desse capítulo que fala sobre o ar mágico que você respira. Hoje eu vou entrar logo no capítulo. Vamos ler logo esse capítulo para nós entender. E depois a gente abre para algumas discussões, né, sobre esse capítulo aqui. Esse capítulo que faz nós ter mais consciência, né, do que está acontecendo aí ao nosso redor. Aquilo que eu sempre falo, estar presente no aqui e no agora, poder sentir o ar que você respira, o pulsar, o seu coração bater. Então é isso que faz você se dar por conta que você está bem e que você tem N motivos para ser grato, né? Eu já vou dar início aqui no nosso capítulo aqui de hoje. Eu vou falar aqui aquela frase que eu já adiantei ontem, né, desse capítulo aqui. O ar mágico que você respira. É perfeitamente possível sair de casa bem cedo para uma caminhada, respirar o ar matinal e voltar uma pessoa diferente, repleta de encanto e maravilhamento. É muito possível, porque geralmente isso tem a dizer sobre nosso estado mental até a gente sair e fazer essa caminhada, porque nessa caminhada eu posso aproveitar esse momento para curtir esse momento de olhar para o lado, olhar tudo ao meu redor. Se for em meio à natureza, melhor ainda. E ainda, só pelo fato de você caminhar, você trabalhar a tua respiração, você já se sente bem melhor. A caminhada, ela faz parte, né, de uma rotina de uma pessoa que deseja ser saudável, né? Então, é algo a se pensar para quem não tem hábito também, né, de estar experimentando. Nem que seja uma volta, uma caminhada, assim, um local onde é que você gosta, porque geralmente tem pessoas que têm dificuldade de tirar esse tempo, né? E o segredo é você escolher algo que você realmente gostaria, um local onde é que você gostaria de estar. Por exemplo, se é alguém que gosta de natureza, você se dedicar, então, a frequentar esse lugar, fazer uma caminhada, ou também essa meditação, né, que você tira o tempo para você senta numa grama, coloca os pés no chão. Isso deveria ser algo que poderíamos praticar diariamente, né? Só que a grande maioria não tem isso como prioridade, né? E passa-se o dia, passa-se semana, mês e ano, e você muitas vezes nem se dá por conta, né, que o tempo está passando. Eu estou um pouco, a minha garganta meio fraca, por isso que hoje eu vou ler o capítulo, né? Daí a gente vai conversar um pouquinho, eu vou finalizar. Acredito que foi por causa dessa friagem, né, que deu esse choque térmico, daquele calor, né? E agora com esse friozinho que deu uma refrescada.
E aí o corpo, né, ele estranha, né? Vamos lá então para o nosso capítulo 23, o ar mágico que você respira. Alguns anos atrás, se alguém me dissesse que eu deveria ser grata pelo ar que respiro, eu teria pensado que essa pessoa era louca. Isso não teria feito o menor sentido para mim. Porém, à medida que a gratidão mudava minha vida, as coisas às quais eu não dava o menor valor, ou sobre as quais eu não pensava, se tornavam um verdadeiro milagre. Meus olhos se abriram em uma vez de me aborrecer com os pequenos problemas do que o mundinho particular. Eu comecei a pensar em um contexto mais amplo e refletir sobre o universo. Nas palavras do grande cientista Newton, quando olho para o sistema solar, vejo que a Terra está na distância exata do Sol para receber a quantidade adequada de calor e luz. Isso não aconteceu por acaso. Essas palavras me fizeram pensar em um contexto mais amplo. Não é por acaso que estamos cercados por uma camada protetora de atmosfera e que além dela não haja ar. Não é por acaso que as árvores liberam oxigênio para que nossa atmosfera seja continuamente reabastecida. Não é por acaso que nosso sistema solar está perfeitamente posicionado e que, se tivesse em qualquer outra parte da galáxia, nós provavelmente seríamos devastados por radiação cósmica. A vida só é possível na Terra graças à coexistência de milagres de parâmetros e proporções, sendo que cada um deles se sustenta por um fio. O equilíbrio entre esses parâmetros e proporções é tão fundamental que a menor alteração em qualquer um deles inviabilizaria a vida na Terra. É difícil acreditar que qualquer uma dessas coisas tenha acontecido por acaso. O que parece é que elas foram perfeitamente criadas, posicionadas e equilibradas para nós. Quando se dá conta de que tudo isso não acontece por acaso e que o equilíbrio de cada elemento microscópico ao redor da Terra e em sua superfície está em perfeita harmonia para nos manter vivos, você é invadido por uma enorme sensação de gratidão pela vida, pois tudo foi feito para que você exista. O ar mágico que você respira não é um acidente ou acaso da natureza. Quando você pensa na enormidade do que precisou acontecer no universo para que nós tivéssemos ar e então respirar fundo, sorvê-lo para dentro do seu corpo se torna um gesto de tirar o fôlego em todos os sentidos da expressão. Nós respiramos o tempo todo e nunca paramos para pensar que sempre temos o ar à nossa disposição. No entanto, o oxigênio é um dos elementos que existem em maior quantidade em nosso corpo. E à medida que respiramos, ele alimenta nossas células para que possamos continuar vivos. A dádiva mais valiosa da nossa vida é o ar, porque sem ele, nenhum de nós sobreviveria por mais do que alguns minutos. Quando comecei a colocar em prática o poder da gratidão, eu o usei para obter os bens materiais que desejava, e deu certo. Mas foi quando comecei a ser grata pelas verdadeiras dádivas da vida que experimentei o poder supremo da gratidão. Quando passei a me sentir mais grato pelo sol, pelo pôr do sol, pelas árvores, pelos oceanos, por minha vida e pela das pessoas.
Todos os bens materiais que jamais sonhei ter vieram a mim. Agora entendo o motivo por isso ter acontecido dessa forma. Quando conseguimos nos sentir sinceramente gratos pelas preciosas dádivas da vida e da natureza, como o ar que respiramos, alcançamos um dos mais profundos níveis da gratidão que existe. E qualquer pessoa que possua esse nível de gratidão vai receber a mais absoluta abundância. No dia de hoje, pare para pensar sobre o glorioso ar que você respira. Respire fundo 5 vezes e sinta o ar entrando no seu corpo. Da mesma forma, sinta a alegria de expirá-lo de volta. Inspire e expire fundo 5 vezes durante o dia de hoje. E logo em seguida diga as seguintes palavras mágicas: obrigado pelo ar mágico que respiro. Então sinta-se o mais genuinamente grato possível pelo ar precioso e vital que respira. Seria melhor praticar esse exercício mágico ao ar livre, para você poder realmente sentir e apreciar o ar fresco em toda a sua glória. Mas, se não for possível, pratique-o em um ambiente fechado. Você pode fechar os olhos enquanto inspira o ar ou pode deixá-los abertos. Pode praticar o exercício enquanto estiver andando, aguardando em uma fila, fazendo compras ou em qualquer lugar ou momento que preferir. O importante é estar atento às sensações do ar entrando e saindo do seu corpo. Respire naturalmente, pois o mais importante nesse exercício não é a sua respiração em si, mas a gratidão que sente pelo ar que respira. Se respirar mais fundo do que o normal o ajuda a se sentir mais grato, então faça isso. Se achar que fazer barulho ou fazer mentalmente a palavra mágica, obrigado, enquanto expira, vai ajudá-lo, faça isso. Se quiser também poder praticar uma variação sobre esse exercício no futuro, que consiste em imaginar que está inspirando a gratidão e enchendo-se dela a cada vez que respira. Ensinamentos milenares afirmam que quando uma pessoa é profundamente grata pelo ar que respira, sua gratidão alcança um novo nível de poder e ela se torna um verdadeiro alquimista que pode transformar qualquer aspecto da sua vida em outro. Só pelo simples fato de você conseguir respirar fundo, já traz essa sensação de relaxamento, porque você vai oxigenar o cérebro. E é nesse momento de sensação boa, você tem muito mais facilidade de praticar a gratidão. Porque a respiração, em qualquer situação que você estiver vivenciando, digamos, uma situação de estresse, ou você tem que fazer uma prova, ou você está nervosa, está fazendo uma carteira, por exemplo. A grande maioria tem essa dificuldade de fazer a baliza lá na hora da prova. E eu já passei por isso, e a primeira vez, o que eu fiz? Me indicaram tomar um monte de coisa para me acalmar. E eu tomei a tal da Melissa, que me indicaram. Só que eu fiquei muito calma. E aí eu não, eu cometi o erro lá e não consegui passar na primeira. Quando, na verdade, um simples exercício de respiração, ele te resgata do estresse que você está para o aqui e agora, para o que você está vivendo. E consegue, então, ter um relaxamento no corpo. Hoje eu estou com dificuldade um pouco de falar, que a minha garganta está arranhando. Foi acho que esse choque térmico, do calor e o frio. Então hoje vai ser uma live mais curta, porque eu percebo que eu estou tendo que forçar um pouco, E amanhã eu quero ter voz, Então não vou exagerar hoje. Essa questão aqui que diz que a gratidão ela pode
A gratidão, só pelo simples fato de você respirar, ela alcança um outro nível de poder. A gratidão, só pelo fato dessa consciência de você poder respirar fundo. Porque imagine você não conseguir respirar, como que seria? Desespero, né? Isso acontece geralmente quem tem crise de ansiedade, por exemplo. Quando dá uma crise, a pessoa entra em desespero porque parece que ela falta o ar. Eu já tive essa crise de falta de ar e eu não sabia o que era. Era uma ansiedade, era uma crise de ansiedade que eu estava tendo. Isso faz bastante tempo. Por ter me criado, né, por exemplo, no interior, naquele tempo, assim, eu nem sabia o que era depressão, não se falava disso. Ansiedade, eu nem conhecia o que era isso. Né? Então, quando eu vivenciei isso na prática, eu não sabia que era isso que estava acontecendo comigo. Então, eu lembro que eu trabalhava numa empresa, era um frigorífico, e eu comecei lá de início na produção, depois eu fui mudando de setor. Aí eu fui para uma sala de carimbar embalagem, onde se carimbava milhares de embalagens por dia, tudo manual, né, com carimbo ali. Era fardinhos de 500 embalagens ali, às vezes você tinha que carimbar 1.500 só para aquele pedido, 1.500 embalagens, então era tudo manual. E tinha que cuidar muito as datas e tal. E ali, daqui um pouco, surgiu o pedido, que era uma empresa, né, multinacional, surgiu o empresa, então, para pedidos árabes, porque era muita importação. E nesse pedido árabe, ele era especial. Esse cliente em si, ele queria, então, no carimbo, tinha que constar na validade desse produto, carimbar primeiro com uma máquina, né, que não era manual, porque ele queria que fosse uma máquina a jato. Ela tinha um jatinho onde ela soltava a tinta exatamente dos números. Só que essa máquina tinha que programar toda vez que ia colocar aqueles códigos lá, aquela validade. E era bem complicado aquilo. Eu lembro que quando surgiu aquela máquina na nossa sala, lá nós trabalhava, era 3 turnos, e umas 5, 6 mulheres por turno. Quando surgiu aquela máquina e vieram dizer para nós, né, que nós ia ter que se adaptar e era para escolher uma de nós para trabalhar naquela máquina. Ninguém quis, simplesmente disseram, ela vai para mim, né? E eu, na época eu não sabia, né, mas eu gosto de desafio, né? Isso tem a ver também com o meu perfil. Eu simplesmente aceitei, mesmo sabendo que seria muito difícil. E daí eu fui aprender, acabei me tornando meio que especialista daquela máquina, porque os outros turnos, muitas vezes eu chegava de manhã, eu tinha que corrigir, porque eu tinha que deixar pallets, né? Isso era, dependendo do pedido, era 1.500 embalagens, isso dava um pallet. Então, se tinha que fazer, logo que eu chegasse no meu turno, tinha que ter já prontinho aquela quantidade X de embalagem pronta para a produção que já ia começar. E eu ia carimbar mais para a produção e já ia ter que deixar pronta para o próximo turno que ele chega. Já tem embalagem para o pessoal da produção consumindo. Enquanto isso, o turno já vai carimbando outros pedidos. E eu lembro que quando surgiu isso lá, eu fui para essa máquina. Só que daí eu comecei a aprender e comecei a gostar. Só que era muita pressão. Pressão mesmo, porque era uma esteira assim, onde é que você tinha que largar, ficar no lado aqui na frente da esteira, largando embalagem por embalagem, e ela ia passando e na outra ponta tinha alguém sentada lá, uma caixa no colo, pegando essas embalagens e ajeitando, né? Arrumando bem certinho os pacotinhos para deixar esse pallet certinho. Não podia dar mistura, né? Porque cada pallet era uma validade diferente, né? Às vezes uns era de 6 meses, outro era de 1 ano e meio, e assim vai. E aí eu comecei a trabalhar naquilo e começou a pressão, né? Começou a aumentar os pedidos, só que a máquina é uma coisa que ela tem o ritmo dela, eu não consigo acelerar. Ela tem o ritmo dela, então eu largo a embalagem aqui, vai passar debaixo de um jato onde é que solta a tinta da validade. Mas antes eu tenho que programar essa máquina, e era números árabes, né? Então imagine você ficar aí todo dia naquela virada de mês, é bem complicado você botar a data certinha,
e números árabes ainda. E aí eu gostava daquilo, só que aquilo gerou uma pressão e eu dava o meu melhor. Mas daqui um pouco eu percebi que eu estava, por exemplo, eu me acordava de noite pensando, será que eu botei a data certa? Será que eu consegui programar certo? Porque acontecia muito de eu chegar, eu tinha no turno que eu recebia, tinha uma colega que ela era muito, não sei, não digo desatenta, mas ela tinha dificuldade a ponto dela cometer erros na hora de programar a validade. Então, quantas foram as vezes que eu cheguei, eu sempre conferia o pallet que ela deixava para mim, porque se descesse para a produção, o pessoal embalasse todas aquelas 1.500 embalagens e encaixotava, congela, encaixota, e é um processo, né, que tem ali. Imagina se descer isso errado e vai para a produção. Imagina quanto serviço isso gera, né? E aí vem os cabeças, né, questionar e gera mais estresse. Então eu chegava e sempre conferia. E por muito frequente acontecia de estar tudo errado. E aí então, ao invés de eu me concentrar no que tinha para mim naquele dia, eu tinha que fazer primeiro o que deixaram errado. E aí era mais pressão ainda, né? E a produção não quer saber, porque a produção não vai ficar parada. Ela não pode ficar parada por falta de embalagem. Então eu tinha que começar rapidão e daí ir despachando aos poucos para eles ter já para ir embalando. E isso foi gerando uma ansiedade, porque por causa da pressão e aquela muita atenção, né? Será que tá certo? Você programa a validade lá e daí você confere, mas daqui um pouco pode passar erro, né? E isso você se cobra muito. E aí eu começou a me dar crise de ansiedade e eu não sabia o que era isso. Então começava, por exemplo, eu lembro que um domingo eu caminhava para dentro e para fora e eu não sabia o que estava acontecendo, como se me faltasse o ar. Parecia que ia morrer. E aí eu caminhava de um lado para o outro e nem me abanando não resolvia, parecia que eu tinha parado de respirar. E eu estava vivenciando uma crise de ansiedade e não sabia o que era isso. E isso como consequência dessa pressão que eu vivenciei. Era muita tensão, muita pressão, muita gente. É o telefone, em vez de eles deixar nós trabalhar, tava lá carimbando ali o telefone, ó, quero falar com a fulana. Ó, eu quero minha embalagem aqui, ó, porque a produção não pode parar, porque isso, porque aquilo, porque eu tenho um pedido para entregar. Entende? Era uma pressão, a pressão de quem queria, né, da produção, e a pressão aqui de fazer as coisas certas, de programar aqueles números árabes ali certo. Então, era bem complicado. Mas assim, eu lembro que eu ainda gostava daquela função, porque ela me mantinha sempre na posição onde é que eu estava sempre enfrentando desafios, e eu gostava de desafios. Porém, eu não estava percebendo que isso estava me adoecendo, a ponto de gerar ansiedade, crise de ansiedade já. Eu lembro que eu me acordava de noite e ficava pensando, meu Deus, será que eu carimbei certo? Será que eu programei certo? E aí eu às vezes perdia o sono pensando. Todos esses sinais aí estão levando para que desencadeie aí então uma ansiedade. Com o tempo eu consegui sair daquela função, eu fui trabalhar no almoxerifado e aí já era mais leve, né? Exigia também da cabeça, tinha que fazer inventários e tal, fazer contagem de estoque e pensa para um frigorífico a quantidade de embalagem que tem. Não era só embalagem, era bobinas, era caixas, era etiqueta, era de tudo. E era um estoque gigante. E só que isso foi desafiador, me fez aprender muitas coisas naquela época. Então, só que isso, se eu soubesse desse exercício aqui simples de trabalhar a gratidão, eu teria conseguido lidar com a situação da melhor forma, né? Eu não teria deixado desenvolver as crises de ansiedade, por conta de que eu nem sabia o que estava se passando, eu nem estava entendendo o que estava acontecendo. E ali estava já acontecendo, então, uma fase que gerou crises de ansiedade. E isso depois que você
sai, não faz mais aquilo que alimenta essa ansiedade, você começa a melhorar por conta própria, né? Por isso que é algo que tudo na vida é um processo que vai te ensinando que, de algumas formas, o que você está fazendo está te ensinando como não fazer de novo, porque aquilo gera um problema X. E aí que eu sempre estou batendo nessa tecla aqui. O passado a gente olha só para consultar, ele é uma biblioteca onde eu olho para ele só para consultar as coisas que já aconteceram, que eu fiz que não foi legal, que agora eu posso fazer diferente. Então, isso é muito, muito válido. Quando você olha, consegue ter essa visão, você entende que você não precisa sofrer com certas coisas. Pelo simples fato de você saber dessa informação, de você ter essa consciência, você consegue a autocura. E hoje eu estou aqui para falar então desse desafio de hoje, desse capítulo de hoje, né? Que o ar mágico que você respira. Então, você pode praticar esse exercício da respiração e com ele traz um relaxamento e tem muito mais facilidade para então praticar a gratidão. Por isso que aqui diz que ele é muito poderoso. Ele te coloca num nível de poder, que você consegue conquistar muito mais coisas nesse exercício, porque só pelo simples fato de você respirar, você já oxigena o cérebro, já relaxa a mente e o corpo, e você consegue ter mais intensidade no sentimento da gratidão. E aí você libera para o universo, né, essa energia maravilhosa que o universo pega e devolve depois para você na mesma intensidade, com aquela intenção que você deu ali. E aí você consegue conquistar coisas que você... Tá dando corte aqui, né? Hoje eu tô com a minha garganta um pouquinho atacada. Para quem chegou agora, então a gente já leu o nosso capítulo. E eu já vou aqui para os nossos exercícios, porque hoje eu não quero me prolongar por causa da minha garganta. Esse calor que fazia, né? E agora deu uma refrescada aí. E o corpo, ele sente. E amanhã eu quero estar aqui para nossa live, né? Então, se eu exagerar hoje, amanhã, daqui um pouco, eu posso não ter voz. A gente tem que ter bom senso, né? Para lidar com as coisas. Vamos lá na página 205, então, para os exercícios de hoje, do nosso desafio. Número 1. Você vai enumerar as bênçãos. Faça a sua lista de 10 bênçãos. Escreva o porquê se sente grato. Você vai reler e, ao final de cada um desses itens, você vai dizer a palavra obrigado, obrigado, obrigado e sinta o máximo de gratidão possível por essas bênçãos. Então, esse exercício nós já viemos fazendo ao longo do desafio, né? Hoje já é a live 24 do capítulo 23. E esse é um exercício que nós temos que repetir diariamente. Número 2. 5 vezes no dia de hoje, pare para pensar sobre o glorioso ar que você respira. Inspire fundo 5 vezes e sinta o ar entrando no seu corpo. Da mesma forma, sinta a alegria de expirá-lo de volta. Número 3. Inspire e expire fundo 5 vezes durante o dia de hoje. E logo em seguida diga as seguintes palavras mágicas. Obrigado pelo ar mágico que respiro. Então, sinta-se o mais genuinamente grato possível pelo ar precioso e vital que respira. Esses aqui, o número 2 e o número 3, é o exercício novo de hoje, tá? Número 4. Logo antes de dormir, coloque sua pedra mágica na mão e diga a palavra mágica, obrigado pela melhor coisa que lhe aconteceu naquele dia. Então, esse também, o número 1 e o número 4, são exercícios que nós fizemos diariamente desde o início do nosso desafio, tá? Para quem não conhece, nós estamos fazendo o Desafio da Gratidão com esse livro. Já estamos, então, quase no final. Restando aí poucos dias. E aí nós temos o que amanhã? Amanhã, às 7 horas, na nossa live, nós temos a varinha de condão.
Aqui nós temos a varinha de condão. O que será que vai nos ensinar amanhã? Esse capítulo aqui também, ele vai trazer muita consciência. Vou ler só a frase que tem aqui. As pessoas que esperam receber uma varinha de condão não percebem que elas são a varinha de condão. Já entreguei o capítulo aqui, praticamente. Mas nós vamos nos aprofundar amanhã. Você é a varinha mágica da sua vida. Você. E amanhã você vai aprender como, por que você é essa varinha mágica e como que você faz bom uso dessa varinha mágica. Para que você consiga, então, essa transformação e essa realização dos teus objetivos. Vamos descobrir amanhã, na live, amanhã às 7 horas. Eu queria saber se tem algum comentário sobre essa questão do nosso desafio de hoje, sobre o ar mágico que você respira. Como que você vinha percebendo ou não percebendo esse simples detalhe, mas tão importante, né, que é o simples fato de nós poder respirar, sermos saudáveis para respirar. E eu falo que uma das coisas mais, né, são várias coisas que são difíceis, né, mas você não conseguir respirar é horrível. Eu lembro quando eu tinha essas crises, né, de ansiedade que eu comentei aqui, que parecia que o mundo estava acabando para você. Você começa a se debater e se abanar e não consegue respirar. E existem vários casos de pessoas que sofrem dessas crises. E é horrível isso. E elas geralmente buscam ajuda e começam a se medicar. Porém, o exercício que pode ajudar para vários casos, né? Porque essa questão da ansiedade, ela gera porque você... Eu lembro agora, falando, né, da minha história ali que aconteceu, que eu estava sempre preocupada em ter que terminar aquilo no depois, né? Porque eu tenho tantos... Saiu um relatório, assim, de vários pedidos que eu tinha que fazer, tantos por dia. Então, eu tinha uma ansiedade porque eu estava preocupada com tudo aquilo que eu tinha que fazer. Sendo que eu tinha o dia todo para ir fazendo. Eu não conseguia fazer milagre ali. Eu tinha que fazer o que estava ao meu alcance. Só que as circunstâncias, as pessoas ao teu redor começam a te colocar numa panela de pressão. E aí você se vê pressionada a fazer aquilo mais rápido. E aí... essa questão da preocupação do futuro, porque eu tenho tantos pallets para carimbar. E eu já sabia, dentro desse mapa ali, já gerava um relatório de quantos pedidos que eu ia ter na semana, de quantos que eu ia ter no mês. E no mês ainda tinha alteração, podia entrar mais. E podia acontecer de desistir, né, de algum ser desistido. Mas, na grande maioria, a questão era aumentar. Então, a ansiedade é o quê? É preocupação com o futuro, de coisas que eu nem vivenciei ainda, que lá na frente talvez eu nem passe por isso. E eu já estou me preocupando agora, sendo que eu deveria estar focada no que eu estou fazendo aqui e agora. Quando eu não consigo fazer isso, quando eu consigo perceber que eu estou já entrando, né, nessa questão da ansiedade, eu tenho que trazer esse exercício da respiração. Que a respiração ele faz oxigenar o cérebro. E aí ele te libera uma sensação de relaxamento. Com isso você consegue sentir que você está com os seus pés no chão, no aqui e no agora. O exercício da respiração é para qualquer situação que você estiver vivendo. Está numa situação de estresse, está ansiosa, está nervosa com alguma coisa, pratique com mais frequência esse exercício aqui de respiração. É por isso que fala-se muito da meditação, que a meditação ajuda muito. Porque na meditação você tem que trabalhar muito a respiração. Depois da respiração, daí você vai silenciando a mente, mas até o ponto de você conseguir só ouvir você respirar, ouvir seus batimentos, se sentir. Por isso que a meditação ajuda muito pessoas que têm esses problemas
ou também para prevenir essa questão. A Kelly colocou que ela trabalha essa questão. Deu uma queda aqui. E deve trabalhar porque para não deixar ela permanecer, né? Para não se tornar uma doença que fica ali perturbando a tua vida, né? Que tira a tua qualidade de vida. Porque a ansiedade, ela tira sono, né? Ela tira a tua paz. E ninguém merece passar por isso. Então, esse exercício aqui, ele já explica que são 5. Você escolhe 5 motivos aqui e respira 5 vezes. No caso, respira 5 vezes, que é o número X, que vai fazer com que você consiga oxigenar o cérebro na medida exata. Não é menos e não é mais. É 5 vezes que você vai respirar fundo e soltar. E aí você consegue, então, ter esse resultado que está prometendo aqui, que fala no livro que acontece, que a gente aprendeu hoje. Então, vamos lá, que hoje é domingo, já vamos finalizar nossa live hoje, e é aquilo que eu sempre falo todos os dias, né? Nós já amanhecemos, já acordamos abençoados, e o nosso dia somos nós, né? Quem decidimos como é que vai ser. Então, eu decido e eu profetizo na sua vida que hoje será extraordinário em tudo que você for fazer. Se você for ficar relaxando, descansando, se você for fazer um passeio, viajar, para quem precisa trabalhar, você quem decide como é que será seu dia hoje, porque você já acordou abençoado, né? Já despertou para mais um dia. Teve alguém que bateu no seu ombro e disse assim, ó, pode levantar que hoje te dei mais esse dia. Então você já foi abençoado. Ótimo domingo, gratidão, Kelly, para você também, muito obrigada. Então até amanhã, um beijo no seu coração e até.